mês de julho de 1895. A pequena, mas progressista cidade de São Francisco do Sul, com sua ainda pequena também movimentação portuária, precária movimentação portuária, era na época um centro já exportador de produtos, um centro de exportação de produtos, principalmente agrícolas, que vinham do interior do estado, do meio oeste, né? Através, vamos considerar também que através de trens que foram inaugurados pouco tempo antes e de barcos que singravam as águas da Baía da Babitonga. Produtos esses que chegavam de São Francisco e eram levados para a Europa. Essas linhas de estrada de ferro atravessavam principalmente o linguado ali, a dificuldade para atravessar o linguado, o canal, transportando muita carga, né? Dificultando passageiros também, claro. E o Brasil, apenas há poucos anos, tornara-se uma república, com a destituição do imperador Dom Pedro II e o poder sendo ocupado pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, personalidades que eram austeras, com determinações rígidas, destinadas a evitar contradições e distúrbios políticos. Mas foi aí, nessa pequena cidade do litoral catarinense, que um grupo de pioneiros, verdadeiros desbravadores das matas virgens, deliberou fundar uma instituição com o objetivo de estudar e de praticar a doutrina surgida em território francês. Praticar a mediunidade também, principalmente buscando atendimento às necessidades e, obviamente, com o uso de homeopatia, como era comum na época. Mas vamos buscar fazer uma reflexão, se me permitem fazer uma reflexão. A doutrina espírita, o espiritismo, contava na época com apenas 38 anos. E o último livro da codificação saíra do prelo há pouco mais de 2 décadas. Muitos desses livros ainda se encontravam em língua francesa, porque as traduções para o idioma brasileiro eram escassas. Os viajantes que chegavam das terras europeias traziam notícias sobre o espiritismo e também traziam livros sob encomenda daqueles interessados. É verdade também que desde o ano de 1845, 50 anos antes do Caridade de Jesus ser fundado, bem antes do advento do Consolador também, as manifestações espirituais já aconteciam em nosso país. As primeiras ocorrências surgiram na Bahia, povoado de São João da Mata, mas não havia doutrina, não havia o estudo, era apenas a busca a curiosidade com os fenômenos, né? Em 1873, ainda na época imperial, o senhor Joaquim Travassos fundou o primeiro grupo destinado ao estudo e denominou-o de Grupo Confúcio, homenageando o espírito que já se manifestava no grupo, quando as reuniões eram realizadas na residência de Luiz Olímpio Teles de Menezes, outro grande pioneiro, desbravador também, que criara o primeiro jornal espírita do Brasil, o Eco de Além Túmulo, destinado a trazer informações sobre o espiritismo, tanto sobre ocorrências no território nacional, quanto acontecimentos pertinentes à codificação no continente europeu. Depois desse grupo surgiram outros,
o grupo Deus, Cristo e Caridade, e o grupo Ismael, por exemplo, no Rio de Janeiro, ambos, que foram embriões para a formação da Federação Espírita Brasileira mais tarde. Apesar de Dom Pedro II ser um homem bondoso, tolerante, sempre benevolente, os seus ministros, juntamente com o poder policial, viam no Espiritismo uma verdadeira afronta à Constituição que estava vigente desde 1924, e em cujo teor se lia que a religião católica, apostólica romana, seria a única aceita oficialmente no Brasil. Então, com a República, desde 1800, aliás, antes da República, desde 1881 ainda no Império, perdoem, iniciou-se uma verdadeira perseguição ao Espiritismo. No ano seguinte, 1882, uma pastoral do bispo do Rio de Janeiro condenou publicamente essa prática, alegando sua proximidade com a bruxaria. Mas a resposta a essa pastoral do bispo, pelo médico Antônio Pereira Guedes, deu origem à revista Reformador, fundada por Augusto Elias da Silva e incorporada mais tarde à Federação Espírita Brasileira, como órgão oficial de divulgação doutrinária, revista que permanece até os dias de hoje. E aí veio a República, e com ela uma nova Constituição, um novo Código Civil, em cujo teor se lia: praticar o Espiritismo e os seus sortilégios, usar de talismãs de cartomancias para fascinar e subjugar o povo, prisão de 1 a 6 meses e multa de 100 a 500 mil réis. É assim então que em 1993 os órgãos policiais determinaram o fechamento de todas as casas, todas as sociedades, fossem espíritas ou não. E muitos espíritas foram presos nessa ocasião. Entretanto, os Espíritos do Senhor afirmaram no Livro dos Espíritos que quando não se permite a liberdade de crença ou liberdade de consciência, isso evidentemente causa constrangimento aos homens, fazendo-os proceder de modo diverso daqueles que pensam. E disseram mais: a convicção não se impõe, disseram eles. Ofender alguém que não pensa como se deseja é faltar com a caridade e exercer contra a liberdade de pensar. Mas apesar de tantos tumultos, os poucos espíritas residentes em São Francisco do Sul, mesmo enfrentando essas e outras dificuldades, aliaram-se para a formação de uma casa espírita, uma casa que tivesse o nome de Jesus e que demonstrasse o grande objetivo, a virtude do Mestre, a caridade. Como escreveu Emmanuel, Espírito, o Mestre, que espera algo mais dos seus discípulos, sempre nos indaga o que de extraordinário estamos nós fazendo. É assim então que surge o Centro Caridade de Jesus, Centro Espírita Caridade de Jesus, cuja ata de fundação data de 21 de julho de 1895. Hoje, essa casa espírita, a primeira casa espírita do estado de Santa Catarina, completa 125 anos. Queremos parabenizar a todos os trabalhadores que já passaram por ela ou que ainda estão nela, trabalhando, almejando a eles contínuo progresso espiritual.
E muito respeitosamente, embora sem citar os seus nomes, lembramos desses pioneiros, desses fundadores, há 125 anos, que venceram as dificuldades e se mantiveram atentos à divulgação da doutrina, assistidos que foram por Ismael e por Jesus. Ismael, mentor espiritual do Brasil, e Jesus, o Mestre, que replantou a árvore do seu Evangelho em nossa pátria. Pela misericórdia divina, pátria onde estamos hoje, graças à misericórdia, reencarnados. Parabéns a todos.